Glória a Deus. A honra, a glória, a exaltação seja dado ao único que vive e reina para todo sempre. E eis que a Bíblia diz que o nome dele está acima de todos os nomes, que é o nome de Jesus. A paz do Senhor para a igreja. Amém. A paz do Senhor para a igreja. Amém. Quem está feliz, dá glória a Deus. Eu também estou muito feliz por estar aqui nessa noite, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Deus abençoe a vida de todos. Abram a vossa Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo registrou o evangelista São João, capítulo do número 9, verso do número 18. Evangelho de Jesus, segundo registrou o evangelista João, capítulo 9, versículo do número 18. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via, e perguntaram-lhes dizendo: é esse o vosso filho, o que vós dizeis tem nascido cego? Como pois vê agora? Seus pais responderam e disse-lhes: sabendo o que o nosso filho nasceu cego. Versículo, aleluias, do número 27 também diz: e responderam e disse isso: já vos disso e não ouviste, para aqueles que tornam a ouvir, e queres porventura fazer-vos também aquele como os discípulos? Vai, e respondeu ele: pecador, não sei, uma coisa eu sei, é que ele era cego, agora está vendo. Repita comigo: é porque ele era cego, agora está vendo. Mais uma vez: é porque ele estava cego, agora está vendo. Vira para a sua mão para frente, forma de concha, de recebimento. Ele vai fazer uma breve oração. Espírito Santo da verdade, fica à vontade para batizar. Espírito Santo, fica à vontade para curar. Espírito Santo, fica à vontade para agir no nosso meio. Salva, liberta, faz milagre. Que o Senhor venha falar no nosso coração. Entendo eu que eu não sou nada, e sem sentir a tua presença eu não sou nada. Que eu diminua e o Senhor cresça cada dia mais. Porque a honra, a glória, a exaltação seja dada ao único que vive e reina para todo sempre, que é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Pode tomar o vosso assento. Sentai-vos adorando, exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu queria externar a minha alegria por estar aqui nessa culto de jovem maravilhoso. Que Deus abençoa a vida de todos que aqui se encontram. Não vá embora, peça minha atenção, liga, porque Deus tem uma palavra para o vosso coração. Eu não sei como você saiu de casa e nem o que você está precisando. Eu também não preciso saber porque aquele que faz milagre, ele se faz presente hoje aqui. E se você quer, você dá primeiro glória a Deus para estabelecer esse lugar. Irmão, nós acabamos de textuar um livro profético que fala sobre o ministério terreno de Jesus Cristo de Nazaré. Pela autoridade do Espírito Santo, eu quero pregar subordinado ao tema: um milagre não acreditado. Um milagre não acreditado. Vira para o irmão, pela irmã que está do teu lado, e fala com ela: um milagre não acreditado. Um milagre não acreditado. Glória a Deus. Então nós acabamos de ler o livro de João, capítulo do número 9 e versículo do número 18. E tem sobre por base o ciclo de nascença, que estava mendigando na rua, precisando do milagre, estavam pedindo esmola. Jesus Cristo de Nazaré começou sua caminhada. Em Nazaré nasceu uma manjedoura, foi criado. A Bíblia Sagrada diz que ele veio até a terra. A Bíblia Sagrada diz que ele começou uma caminhada com seu pai José e sua mãe Maria. Uma certa feita eles fazem uma primeira viagem e vai até Jerusalém. Eles vão até Jerusalém comemorar uma Páscoa judaica. A Bíblia Sagrada diz que eles estavam do Senhor Jesus Cristo até em Jerusalém. Eles foram e chegaram lá para comemorar a Páscoa judaica. A Bíblia Sagrada diz que os pais de Jesus Cristo voltaram até a sua cidade e Jesus Cristo não tinha visto e nem vindo com eles. Então eles se preocupam e voltam até o templo para caçar Jesus. A Bíblia
Bíblia Sagrada diz que ele avista Jesus. O que Jesus Cristo estava fazendo aos 12 anos? Estava no meio da multidão, dando uma doutrina, dando um discurso, até que a Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo do número 9, capítulo do número 7, que Jesus estava dando um discurso e a multidão se admirou. Então seus pais viram Jesus dando um discurso com unção, e a multidão estava se admirando, porque nos ensinava com autoridade. Então ele já começa a tua caminhada aos 12 anos, estava dando um discurso para a multidão. A Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo, ele começou a sua caminhada, por onde ele passava milagres acontecia. O ministério terreno de Jesus, ele foi anunciado no Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. O milagre retratado que está escrito no livro de Mateus, está escrito no livro de Marcos, o que está escrito no livro de Marcos está escrito no livro de Lucas, é repetitivo, mas o que está escrito no livro de Mateus, de Marcos e de Lucas não está escrito no livro de João. A Bíblia Sagrada é dividida em duas partes. A primeira parte é o Velho Testamento e a segunda parte é o Novo Testamento. É o que nós iremos falar do Novo Testamento. A Bíblia Sagrada diz que o Novo Testamento, ele tem 27 livros, ele tem 7.956 versículos. É o Novo Testamento que nós estamos retratando hoje aqui. O sobrenome Jesus, o Deus do ministério terreno, que por onde ele pisava, por onde ele saía, ia se encontrar com povos e multidão, milagres acontecia, algo de interessante acontecia. A Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 17, versículo do número 11, e Jesus saindo, indo a Jerusalém, passou por Samaria e da Galileia. Então por onde ele passava era Samaria, Galileia, Jerusalém. Por onde ele passava e pisava, milagres acontecia, virtude saía do seu corpo. Por quê? Porque ele tinha o ministério de unção, ele tinha o ministério de autoridade. Quando eu abro a Bíblia Sagrada e vejo Jesus andando, fazendo missões, viajando, a Bíblia Sagrada diz que existiam muitas pessoas que estavam na beira do caminho precisando do milagre. Existiam muitas pessoas que estavam precisando, perecendo a algo muito forte e que só Jesus Cristo, o Nazareno, podia dar. Muitas pessoas até mesmo buscavam mantimento médicos, mas não conseguia receber o milagre. Muitas pessoas buscavam mantimentos da terra, mas não conseguia. Por isso que tem visto que o milagre, ele não vem da terra. O milagre não precisa ser reconhecido pelos povos da terra, porque quem faz milagre é Jesus Cristo de Nazaré. E se prepare, porque ele está entrando em Jerusalém, e quando ele entra, milagre acontece. Quem crê nisso, levante a sua mão e dá glória. A Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo estava no seu ministério e ele passou pela humilhação, ele foi rejeitado. Qual foi o homem na Bíblia e a mulher que nunca passou pela rejeitação e foi humilhado? A primeira humilhação é a humilhação dentro da sua casa. A pior coisa que eu coloco dentro do meu coração é a humilhação dentro da sua casa. Quando você tem sonhos, todo mundo acredita, mas quando você começa a realizar o sonho, todo mundo fica contra você. Parece que eu vejo José com seu sonho. José é conhecido como sonhador, e quando ele começou a realizar seu sonho, até mesmo pessoas que estavam perto dele ficaram contra ele. É isso que está acontecendo. Tem pessoas que estão contra você porque você está realizando o seu sonho. Tem pessoas que não acreditam no seu milagre, mas se prepara, porque Jesus Cristo está entrando nessa congregação, e pode o capeta ou o inferno não acreditar, e pode a pessoa que está do teu lado, até mesmo andando com você, não acreditar, porque quem faz milagre é Jesus, quem batiza é Jesus, quem chama é Jesus e quem levanta é Jesus. Então ele começa a realizar seu sonho e todo mundo fica contra ele. A Bíblia Sagrada diz que esse cego, ele estava na beira do caminho mendigando. Ninguém falava o nome dele, ninguém queria ser amigo dele porque ele era cego, e mendigava na beira do caminho. Se prepare, porque Deus tem uma palavra para você. Deus me trouxe aqui como profeta, e você que está chorando e que ninguém acredita no seu milagre, se prepare, porque Deus está se levantando do trono e o milagre vai acontecer na sua vida. Ninguém acreditava naquele homem, ninguém dava nada para aquele homem porque ele era cego. Pessoas não acreditavam
Existiam pessoas que foi escrito nos evangelhos que precisava do milagre e recebeu. Muitas pessoas estavam precisando do milagre, até mesmo passaram 12 anos como a mulher do fluxo de sangue, passaram muitos anos esperando o milagre, esperando acontecer aquele milagre. Existiam pessoas que estavam na multidão que não acreditavam em milagres. Existem judeus que estavam desacreditando no que aquele homem ele virou. Ele era cego e agora está vendo. Estava desacreditando do milagre dele. Por quê? Porque ninguém acredita no seu chamado, não. Porque ninguém acredita no seu milagre, é verdade. Ninguém te vê na multidão, sabe por quê? Porque você é cego, está mendigando, pedindo esmola na beira do caminho. Ninguém via aquele homem na multidão, ninguém avistava que ele estava adorando o nome do Senhor, precisando do milagre. Mas é preciso Jesus Cristo entrar na aldeia, é preciso Jesus Cristo passar pelo caminho, porque existiam pessoas que não acreditavam, mas quando Jesus chega, ele vem para fazer diferença e para falar quem manda é ele, quem faz milagre é ele, quem opera é ele, que é ele que vai fazer, é ele que dá a palavra na sua vida. Entendo por bem que aquele homem, ele continuava a mendigar pela beira do caminho. Existia uma pessoa onde ele morava, não acreditava. Eu estava estudando a história desse homem. Pessoas não falavam o nome dele, pessoas não olhavam para ele, pessoas não queriam ser amigo dele. Pastor, é muito ruim quando você precisa de um amigo e não consegue abraçá-lo. Era o que aquele homem estava passando. Ele queria abraçar alguém e não conseguia, porque ele estava mendigando e precisando do milagre, e ninguém acreditava no milagre dele. Ele precisava de um amigo para desabafar, não tinha, porque ninguém queria ser amigo de um cego, ninguém queria ser amigo dele. A Bíblia Sagrada diz que estava Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré que foi escolhido na terra, e o mais ministério dele conhecido, a chamada dele foi a chamada de milagre. Por onde ele passava, milagres acontecia. Por onde Jesus pisava, milagres acontecia. Então Jesus Cristo estava entrando na aldeia, e aquele homem estava na beira do caminho mendigando. Lá vem Jesus. A Bíblia diz que ele estava clamando. Aquele homem estava falando: como eu posso ser? Como eu posso ver? Pode eu ver, Jesus? Ele estava perguntando. Jesus Cristo vira para ele e fala: ô meu filho, pode muitos não acreditar na sua chamada, pode muitos não acreditar no seu ministério, pode muitos até mesmo não acreditar no seu milagre, mas eu, o Senhor Jesus Cristo, eu tenho um som sobre as minhas mãos, e por onde eu passei a virtude saiu. Então se prepare, porque você vai ficar curado, querendo as pessoas não, acreditando no povo ou não, o milagre vai acontecer na sua vida. Eu já quero profetizar, meu Deus do céu. Pode muitos não te verem dentro da sua congregação, pode muitos não ver o teu ministério, pode muitos não te enxergar na multidão, na beira do caminho, mas eu estou vendo Jesus Cristo entrando na aldeia, e ele vai te contar você. E se prepare, porque o milagre vai acontecer. Estendo por bem que ele recebeu o milagre, estava fora da aldeia. Ele estava mendigando, ele não estava na sua aldeia. Eu estava estudando na sua aldeia. Ninguém falava com ele, ele andava de quê? De cabeça baixa. Ele era cego, andava de cabeça baixa. Ou se não, se arrastando no chão pedindo esmola. E ninguém falava com aquele homem. Eu estava estudando mais ainda. Quando ele entrava na aldeia onde ele morava, ou na cidade dele onde ele morava, tinha pessoas que não acreditavam nele, não falavam com ele, e falavam: lá vai aquele que fica mendigando na rua, lá vai aquele cego que não consegue nada. A Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo ele foi até o cego, e ele pergunta: pode eu ver? A Bíblia Sagrada diz que Jesus pega uma areia no chão, coloca na sua mão, pastor, e coça, e começa a balançar. Depois ele coloca no olho dele e começa a esfregar. E Jesus fala ao cego: vai e mora no rio Timor. A Bíblia Sagrada diz que ele foi com toda a fé no seu coração, lavou o seu rosto, e logo ele viu.
O Senhor Jesus Cristo fala: vai e mostra ao sacerdote, faz um sacrifício como Moisés fez, e não fala para ninguém. A Bíblia Sagrada diz que aquele homem saiu, e ele estava entrando na sua aldeia, na sua cidade. Aqueles que não entendem, isso é profético, na Aracana do Récia, aqueles que não eram amigos dele, que não falavam o nome dele, viram o milagre dele. A Bíblia Sagrada diz que ele andava de cabeça baixa. Ele entrou na aldeia de cabeça erguida e exaltou o nome do Senhor. Na hora os judeus viraram para ele e falaram: como pode tu ver, se você nasceu cego? Como? E como aconteceu o milagre? A Bíblia Sagrada diz que ele fala: o Nazareno chegou perto de mim, o profeta, ele falou, e diz que pode eu ficar sã, posso eu ver, posso eu ficar curado. Simplesmente ele pegou um barro da sua mão e cuspiu e passou nos meus olhos e fiquei curado. Ele pediu para lavar no rio. A Bíblia Sagrada diz que aqueles pessoas não estavam acreditando ainda no milagre dele. O que eles fazem? Vai até a casa dele, procurar os pais dele. Ele chega perto da mãe e ao pai e fala: seu filho nasceu cego, ele é cego de nascença. A Bíblia Sagrada diz que o povo vira, a mãe vira e o pai vira para ele e fala assim: ele nasceu cego, ele era cego até um tempo atrás, mas eu não sei a causa e nem o motivo que ele agora está vendo. E os judeus ainda não acreditaram e falaram: se esse Jesus Cristo entrar, vocês podem tirar e expulsar ele daqui. Ele ficou cego não foi porque os pais pecaram, não. Os discípulos perguntaram se foi porque os pais pecaram, não. Eles estavam perguntando se tinha uma coisa de errado na família dele, não. Se ele foi cego, era para que a sombra do Senhor foram completa e foram feitas na vida dele. Até que a Bíblia diz porque muitas coisas acontecem, é porque Deus ele deixa acontecer. E se muitas pessoas não acreditam, ele deixa ela acontecer para até mesmo se humilhar, para não acreditar no seu milagre. Até mesmo ele deixa acontecer para as pessoas te apedejarem e falar que você não vai conseguir, você não vai para frente. Mas o Senhor deixa porque ele quer ver, e o povo tem que ver a glória se manifesta na tua vida. É por isso que você está sendo humilhado, é porque a glória de Deus também se manifesta na tua vida. É por isso que você está sendo pisado, é porque a glória de Deus tem que ser manifesta na tua vida. Se você crê, levante a sua mão e recebe essa palavra profética no seu coração. Até mesmo se você está passando uma coisa, é porque eles têm que ver Deus na sua vida. Se eu tenho uma certa feita, você está passando pela fase humilhativa no seu ministério, e até mesmo você está na multidão. O primeiro povo que tinha na multidão era o povo reparador, que ia só para reparar se verdadeiramente o milagre acontecia. Existia no meio da multidão o povo murmurador, os escribas, os fariseus, que ia para reclamar se verdadeiramente o milagre acontece, que ia para murmurar de muitas pessoas que estão na multidão. O segundo povo era o povo para receber, era o povo que ia para receber, para buscar o milagre. Até mesmo todos estavam precisando do milagre e não foram para murmurar e nem para reparar, e foi para buscar o nome do Senhor e para exaltar todo o profeta que foi escolhido por Deus e enviado ao seu filho unigênito para profetizar na tua vida. Eles receberam, porque na multidão não pode ficar murmurador, porque murmurador não recebe milagre. Mas se você está na multidão, como aquele servo clamando o nome de Jesus, dizendo: filho de Davi, tenha compaixão de mim, você pode saber que você vai
Ele está vindo. Traduzindo, era aquele que humilhava. Olha como é que ele está. Ele não está mais cabeça baixa chorando, não. Ele não está mais chorando, sendo humilhado, não, resignado, não. Ele era aquele que humilhava, que falava que não ia conseguir. Era aquele que estava na beira do caminho pedindo esmola. E eu chegava, chutava, pisava nele. Aí ele virou: sou eu mesmo. Sabe por quê? Porque você não acreditou. Mas o Senhor dos Exércitos que está no céu, Ele acreditou e falou que ainda há uma esperança. E falou: eu tenho visto que você está passando, meu filho. Eu tenho visto que você está passando. E o Senhor dos Exércitos, Ele está entrando hoje em Jerusalém. Se prepare, porque o milagre vai acontecer. Uma certa feita que você é humilhado, é porque você tem chamada. Se ele se levanta contra você, é porque ainda há uma esperança, ainda há uma chance para você. Deus está falando com você aqui hoje. Andava destacando, a fogo e me queima no ré. Pode o mundo inteiro não acreditar, pode a multidão não ver você na beira do caminho e não dar nada por você, mas eu, o Senhor do exército, estou te vendo na multidão, estou indo ao encontro a você. E se prepare, porque eu vou te levantar como pregador. Você vai ser elogiado. Se prepare, porque eu vou te levantar como cantor. Instrumentista, se prepare, porque eu vou te elogiar, porque eu te escolhi. Te formei, se você crê. Levanta a palavra profética. Eu quero profetizar. Levanta a sua mão. Levanta a sua mão. É só palavra profética. Oh meu Deus, o Senhor, pode muitos não acreditarem na libertação da tua família. Pode muitos não acreditarem na libertação do teu marido. Pode muitos não acreditarem na tua chamada, no teu milagre. Mas o Senhor acredita. E quem faz milagre é Ele. Aleluia. A Bíblia Sagrada diz em Provérbios, capítulo 16, versículo 1, que do homem são as preparações do coração, mas do Senhor é a resposta da boca. Que tem por visto que nós que estamos na multidão precisando do milagre, nós não podemos ouvir pessoas que estão na multidão para nos atrapalhar. A Bíblia Sagrada diz que uma certa feita estava um discípulo com o Senhor Jesus Cristo, até que a Bíblia Sagrada diz que eles estavam todos reunidos e Jesus pediu para chamar os pequeninos. Da forma que ele estava chamando os pequeninos, estava vindo uma multidão, e aqueles que traziam os pequeninos, a Bíblia Sagrada diz que os discípulos, eles estavam reprimidos. A Bíblia Sagrada diz que o Senhor falou: não turveis se chegai até mim, porque estáis eu no céu. Os discípulos estavam querendo atrapalhar daquelas pessoas que estavam testando o milagre. Se a gente está falando: não perturba o mestre, deixa eu dar esse paz que você não vai conseguir. Deixa esse paz, não há uma saída para você mais. Não tem mais jeito para o que você está precisando. Não tem saída pelo caminho que você está indo. Até que a Bíblia Sagrada diz que o Senhor, ele se levanta e fala, e ele fica triste com os discípulos e fala: não turveis de chegar até mim, porque os tais é o reino do céu. A Bíblia Sagrada diz que ninguém pediu daquele povo receber a unção do Senhor Jesus Cristo. Ninguém pediu daquele povo receber o milagre. Pode estar até fraco e não se conseguir andar, mas o Senhor vai te pegar pela mão. E se você está querendo desistir e parar na beira do caminho pensando que não tem mais jeito, o Senhor vai ter que pegar você pela mão e falar: não turveis chegar para mim. Você que está murmurando, dá licença, deixa ele passar, porque existe uma multidão e um povo que quer passar para receber o milagre. Se você crê, eu quero ver quem quer passar para receber o milagre aqui.
Você pode não ter força, mas Deus, Ele está ouvindo a sua adoração. Por quê? Porque não precisa ter santo alto, mas se ter determinação e fé no seu coração. Aquele que adora em espírito e verdade, Deus age de uma forma tremenda. A sua adoração, Deus tem visto. Parece que às vezes pode ser essa prisão. E não é ele não se quebrar no sangue, ele quer dizer, meu filho. E se nós temos para Paulo dizer, o que nós vamos fazer? Vamos olhar para trás, o que nós vamos fazer? Paulo vira para ele, rapaz, não podemos olhar para trás, não, vamos continuar. Porque eu quero que vai receber o milagre. O que nós fazemos então? Paulo, vamos simplesmente adorar. Vamos simplesmente adorar, porque Deus, Ele vai ouvir a nossa adoração. Você não pode olhar para trás. Você não pode desistir da multidão. Você não pode parar no meio do caminho. Porque Deus vai ouvir a sua adoração. E todas as cadeias vão ser quebradas. A prisão vai explodir. Porque quem te chamou foi Deus. Quem te criou foi Deus. Quem tem poder de dar a palavra final da tua vida é Deus. Não é o homem. Quem te escolheu foi Deus. Foi Deus. Até que os discípulos queriam dar palavra também. Queria dar palavra na vida de Jesus. O homem, ele não faz milagre porque ele vai dar palavra. A palavra discípulo significa aprendiz, aluno. Você só está aprendendo, você não pode dar palavra nenhuma. Quem faz milagre aqui é Deus. Você só tem direito de ficar quietinho e não se levantar contra aqueles que estão precisando. Você não sabe nem fazer milagre, como é que você quer parar uma multidão? Remita, pedindo, precisando do milagre. Meu Deus do céu, quem dá a palavra no teu ministério é Deus. Levanta a sua mão, isso é profético. Pessoa nenhuma pode dar a palavra na tua vida. Quem pode dar a palavra na tua vida é Deus. Quem dá a palavra final na tua vida é Deus, que diz sim não e não em si. Quem dá a palavra no teu milagre é Deus. Quem dá a palavra no teu ministério é Deus. Quem dá a palavra na tua história é Deus. É Deus. É Deus. O homem não pode falar que a tua história acabou, porque Deus te chamou e te escolheu. O homem não pode dar palavra na sua vida, não. O único que tem o direito de falar na tua vida é Deus. Não se preocupais, que pode todo mundo, até mesmo quem está do teu lado, não acreditar. Mas é o Senhor dos Exércitos tem visto e acredita no teu ministério. Eu acredito na libertação da tua família. Eu acredito que o milagre pode acontecer. Porque Jesus Cristo, Ele está vendo a sua adoração. Jesus Cristo tem visto a sua oração. E olha daquele que levantar contra você e falar que a tua história querendo colocar um ponto final. Porque Deus está colocando uma vírgula. E se tem vírgula, tem mais tempo para ser lindo. Então se prepare, porque a tua história não acabou. Ainda não é o fim. Ainda existe uma saída. Ainda existe uma saída para o teu ministério. Ainda existe uma saída para o teu milagre. Ainda existe uma saída. Tem muitas pessoas que pregavam, agora não estão pregando. Você lembra quando você pregava, milagre acontecia, a glória descia, Deus manifestava. Você lembra quando você cantava, milagres aconteciam, e muitas pessoas não estão acreditando que aquilo pode acontecer. Mas Deus tem visto a sua adoração. Deus tem visto a sua oração. Ele vai te levantar hoje aqui. Se prepare para ser reconhecido, Ele vai te levantar hoje aqui. Deus vai te levantar hoje aqui. E pode quem quiser não acreditar, Ele vai te levantar se você quer. Da glória a Deus. A Bíblia Sagrada diz que ele entrou aonde ele morava. Até que o povo ainda estava reclamando, murmurando por si próprio. Será ser ele mesmo? Aí uns diziam, parece ser. E outros diziam, é ele mesmo. Mas como? Ele está enxergando. O que aconteceu na vida
vida dele. E Jesus falou: não fala a ninguém, só vai e mostra ao sacerdote. E ele naquela expectativa de falar o milagre dele, que é a vitória dele que ele conseguiu. Lá vai ele passando direto. Ele chega na hora das pessoas, todo mundo pergunta, ele fala: como tu pode ver? Ele falou: o Senhor Jesus Cristo me curou. Mas como? Ele pediu para eu lavar no rio. Lavei e voltei a ver. Não, esse homem não é de Deus não. Os judeus estavam falando: não, esse homem não é de Deus não. Até que a Bíblia Sagrada diz que ele não poderia falar a pedido do Senhor Jesus Cristo. Mas ele estava querendo mostrar para os inimigos deles que não acreditavam e falar: está aqui o meu milagre, está aqui a minha vitória. Aqui você não murmurou, vai dar na sede, cano, você não desacreditou, está aqui, ó. Eu estou vendo para a honra e para a glória de Deus. Pode muito não acreditar e murmurar, mas Deus vai fazer milagre, vai. As pessoas aqui não profeta vai fazer milagre. Ele vai fazer o milagre, vai fazer, vai. Era certo. Daqui, ó, eu estou vendo. A Bíblia Sagrada diz que até o pai e a mãe estavam falando por si próprio como ele está vendo. Eles não estão acreditando que é você. Porque uma hora não pregava, agora está pregando. Uma hora não cantava, agora está cantando. Uma hora não era nada, agora é. Uma hora era humilhado, agora é exaltado. Uma hora era rejeitado, agora é visto. Uma hora é pisado, agora é louvado. Porque Deus exaltou. Sabe por quê? Porque você foi humilhado, passou no deserto. E hoje é o dia da sua vitória. Hoje é o dia da sua vitória. É o dia de Deus se exaltar. Deus está te vendo na multidão. Você não está sozinho. Pergunte a sua mão, quero profetizar, anacando essa. Não precisa se preocupar com o que você está passando. Não precisa se preocupar o que está acontecendo na sua vida. Não precisa se preocupar porque aqueles que não falamos só se preocupam que Jesus está entrando em Jerusalém. E porque quando você tem que se preocupar assim, porque quando ele entra, tudo no céu é resolvido e Deus está resolvendo aqui. Eu quero pronto, meu Deus do céu, só adora que crê. Só adora que crê. Se você não quer, você pode ficar de boca fechada, mas se você crê, levante essa mão e salve. Em nome de Deus. Vamos segurar rapidinho. A banda já vai se preparando. Escute. Você não pode parar o seu sonho e desistir. Porque pessoas estão falando que você não vai conseguir. Você não pode parar a caminhada e voltar para trás. Porque pessoas estão falando mal de você. Porque pessoas estão se levantando contra você. Porque pessoas não estão acreditando no seu milagre. Só se preocupe que Jesus vai agir. E querendo o seu inimigo, não, ele vai ter a tua vitória. Querendo o seu inimigo ou não, ele vai ter o seu milagre. Querendo o murmurador, não, ele vai ver aquilo que o Senhor prometeu na sua vida. Fica de pé, eu quero profetizar. A presença de Deus está nesse lugar. A presença de Deus está aqui nesse lugar. A pessoa, para ela continuar a caminhada, ela tem que receber uma palavra profética e ser renovada. Se prepara que você vai ser revestido de poder hoje aqui. Mas a alegria ela vem pelo amanhecer. Pode chorar, Jeremias. Pode chorar porque você está passando, porque eu sou contigo. E tenho visto, e a partir de hoje eu vou te tirar. Você não vai mais ficar parado, se prepare para pregar. Você não vai ficar mais parado, se prepare, porque eu vou te exaltar.
Quanto mais eles não acreditam, mais Deus faz um milagre em você. Quanto mais eles não acreditam, mais Deus te usa. Quanto mais eles não acreditam, mais Deus te levanta. Quanto mais eles não acreditam, mais Deus te levanta. Para eles ver que eles não estão acreditando, mas o Senhor Jesus Cristo dá. Aquele que te chamou te escolheu, ele acredita no seu ministério. Aleluia, adora o nome do Senhor nessa noite. Pega na mão e coloca no seu teu lado. Começa a ligar, porque o renovo de Deus está descendo. Pega na mão, com o irmão que está do teu lado. E escute a presença que está descendo. Porque a presença de Deus está descendo aqui nesse lugar. E a glória de Deus é elétrica. Sente a presença dele. Receba o som. Receba a autoridade.
Senhor Deus eterno Pai, eu quero profetizar uma unção profética. Meu Deus, uma unção, meu Pai, porque muitas pessoas, meu Pai, que estão querendo desistir, pensando que a história dela acabou. Meu Deus, pensando, meu Pai, que não tem uma saída. A saída é o Senhor Jesus Cristo. Só o Senhor Jesus Cristo é a saída. É só o Senhor Jesus Cristo que nós podemos confiar para receber o milagre. Meu Deus, liberta almas aqui. Meu Deus, transforma. Meu Deus, ainda há uma saída. A história dessa mulher não acabou. Meu Deus, a história desse homem não acabou. Muitas pessoas não acreditam, mas não acabou. Meu Deus, eu profetizo que a resposta do Senhor e uma palavra profética vai chegar até a casa dela, vai chegar até a alma dela. O Senhor vai libertar, vai arrepender todo mal e vai levantar muita pessoa através da tua palavra profética. Vai dar certo. Vai dar certo. Meu Deus, em nome de Jesus. Meu Deus, hoje pede impossíveis aqui. Meu Deus, eu estou vendo essa igreja cheia de jovens a dar ação. Eu estou vendo aqui cheio. Vai dar certo. Meu Deus, se der profecia, já vai falando. Meu Deus, comigo a tua palavra. Comigo a tua palavra, porque eu sei que o Senhor fala. E há de agir, em nome de Jesus. De Nazaré. Pode tomar uma solução. Os olhos Pelo pódio, do Senhor. a mudança que eu preciso no pódio, o milagre que eu espero no pódio, Senhor, venha me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. Se lugar a presença do Senhor, Minha bênção, Senhor, Ele nos eu exaltará. tomo posse. Vocês Glória a Deus, glória a Deus. Deus seja louvado pela tua vida. Não importa o que você está passando, o que você está precisando. O que importa é que Jesus ele vai entrar na sua vida, ele vai trabalhar hoje. Porque o milagre vai acontecer na sua vida. E a palavra profética vai penetrar no seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de todos. Deus abençoe a vida do pastor Cláudio. Deus abençoe a vida de todos os jovens, de todo mundo da igreja. Deus abençoe a vida do meu pastor que tem me liberado.